Ok, obrigado. Então, hoje vamos falar sobre o tema inicial, né? Oficialmente entramos na parte de limite, que é o objetivo inicial do curso de cálculo diferencial, a disciplina de métodos matemáticos. E nós falamos, inclusive, já na última aula do ano passado, no dia 22 de dezembro, o que seria essa ideia inicial da palavra limite, né? Nós falamos que eu posso ter um gráfico. Deixa eu botar aqui a caneta. Então, eu posso ter um gráfico, né, onde existe uma assíntota. Um gráfico y e um gráfico aqui, né, eixo x, eixo y. E eu tenho uma assíntota que nós chamamos de assíntota horizontal, né, y igual a 2, por exemplo. E falamos que eu posso ter um gráfico com um comportamento desse tipo aqui, né? A gente pode também ter um gráfico. Nesse caso aqui, ele não encosta na assíntota. A gente também poderia ter um gráfico desse tipo, como uma assíntota em y igual a 2. E ele cruza a assíntota várias vezes e ele, na verdade, ele tende a chegar nesse valor da assíntota. Então, teria esse caso. E nós também teremos um outro caso, com a assíntota também em y igual a 2, a assíntota vertical, y igual a 2, que ele decresce dessa forma. Em todos esses casos aqui, a gente tem que ter a intuição de que quando o x vai para um valor absurdamente grande, né, ele vale a 1, vale a 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então, esse ponto aqui tinha esse valor de y. Esse ponto aqui tinha outro valor de y. Esse ponto aqui tinha outro valor de y. E você pode ver que ele está aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E a gente pode inferir, né, extrapolar aqui, que quando o x for muito grande, que a gente diz, né, quando o x tende a um número muito grande, esse muito grande a partir de agora, a gente vai chamar de infinito, tá bom? Quando o x tende, então essa setinha significa tende, quando o x tende ao infinito, né, o que acontece com o meu y? O meu y ele vai tender a 2. Tá? Aqui também, né, o que acontece com o nosso x? Esse x aqui, ele tinha um y que era bem pequeno, mas o próximo ele já tinha um y que era bem grande. E ele vai variando, né, de forma periódica, né, diminuindo e aumentando, até que lá na frente, a gente pode inferir também que quando o x tende a um número muito grande, a mais infinito, nosso y também está tendendo a 2. Okay? Nesse nosso terceiro exemplo também, aqui o x, quando ele era bem próximo de zero, a gente tinha um y muito grande, muito elevado. Conforme eu vou aumentando o meu x, o meu y está diminuindo. Até que em um certo ponto, quando o x tender ao infinito, tá? O y ele vai também tender a 2. Então, são dois casos, tá bom? Claro, eu posso pensar tanto para a direita, né, que foi esses três exemplos, como eu também posso pensar para a esquerda. Para a esquerda, né? Quando o x tender a zero nesse caso, eu vou pegando da direita para a esquerda. Tinha um y grande, que era 2. Aí eu estou pegando y menores. Até que quando, olha só, quando o meu x tende a zero, o meu y também tende a zero. Tá vendo? Nesse caso aqui, olha, quando o meu x tende a zero, quando eu venho para cá, x tendendo a zero, o meu y, deixa eu falar aqui, o meu y aqui também vai tender a zero. E nesse caso aqui, quando o meu x tende a zero, ele vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá. O que acontece aqui, né? Quando o meu x tende a zero nesse caso, o meu y ele vai para um número muito grande, que no caso é o infinito. Y tende ao infinito.
Parece para vocês aqui, né, e não é coincidência, que nesses dois casos aqui, para eu achar o x tendendo a infinito ou o x tendendo a zero, eu só pegava o infinito e colocava no x, né? Por exemplo, eu tinha lá um f de x. Deixa eu passar uma flanela aqui, porque minha caneta está falhando. Só um minuto. Pronto, acho que agora melhorou. Vocês podem estar pensando que não é, e justamente não é coincidência, que o limite dessas funções, né? O limite dessas funções que eu acabei de mostrar, quando x tendia ao infinito, né? Era justamente o f do infinito. Ou quando eu falei, né, o limite dessa função, essa daqui da esquerda, quando x tendia a zero, era o f de zero, tá? Sim, pessoal, é justamente isso. Na maioria das vezes, mais do que 60% dos casos, para você calcular o limite de uma determinada função, você tem que fazer o quê? O f desse ponto de interesse, tá? O f desse ponto de interesse. Então, assim, funções que são funções polinomiais, nós trabalhamos, né, bastante aí no ano passado, f de x igual a x ao quadrado mais 2x mais 3, né, que vocês sabem que ela é uma parábola que passa pelo ponto 3 aqui, né? Aqui tem raiz x1, x2, x e y. Vocês sabem que se eu perguntar o limite de f de x quando x tende a zero, vocês não precisam nem olhar para o gráfico, né? Quando x tende a zero, você sabe que você está chegando lá do infinito e está vindo para cá. Ou então do menos infinito e está vindo para cá. Quando você chega no x igual a zero, quanto é que vale o seu y? Você sobe até encostar na função. Está aqui, ó. Então, o limite de f de x quando x tende a zero é justamente o f de zero. Quanto vale f de zero? Zero ao quadrado, mais 2 vezes zero, mais 3. Isso dá 3. Tá bom? Um outro exemplo, né? Se eu tenho, por exemplo, aqui um f de x, a hipérbole, né? F de x é igual a 1 sobre x, tá? Que é também bem clássica aí, vocês vão ver em biofísica, 1 sobre x. 1 sobre x, vocês viram lá com a gente, no ano passado, que essa hipérbole é dessa cara aqui, ó, 1 sobre x é dessa forma. Quando eu pergunto para vocês o limite da f de x quando x tende a 1, olha, o que você vai fazer? Você vai fazer justamente f de 1. F de 1 vale quanto? 1 sobre 1. E 1 sobre 1 dá 1. Tá? Então, ó, quando x for 1, y vai dar 1. Independente se eu estou olhando da direita ou se eu estou olhando da esquerda. Tá? Porque se eu olhar pela direita, ele está convergindo para 1. Se eu olhar pela esquerda, ele também está convergindo para 1. Então, estou dando esses exemplos para que vocês entendam de forma macroscópica o que é a intuição de limite. Né? O que você tem que entender é que é como se fosse um valor que a sua função tende para aquele ponto. Não necessariamente ele vai existir. E nós vamos ver os casos de inexistência, os casos descontínuos. Mas a ideia inicial que vocês têm que observar é essa. Pode falar, Ana, por favor. Professor, eu entendi por que f de 0 é igual a 3. Qual era a questão? Deixa eu voltar aqui então. Calma aí. Era f de x. Calma aí. Deixa eu apagar de novo. Tipo, Era um quando f x de estava tendendo a x. zero. Isso. Era x ao quadrado mais 2x mais 3. Então, eu falei que o limite do f de x, Ah, tá, quando da x... função. Ah, tá, que eu não vi. Isso, quando x tende a zero. Aí, quando x tende a zero, você pode pensar pelo gráfico,
y e x. Aí aqui nós tínhamos o ponto... Deixa eu apagar que ficou ruim. A nossa parábola, né? Aqui é o ponto x igual a 0, aqui é o ponto y igual a 3, aqui eu tenho x1, que é uma raiz, aqui eu tenho a segunda raiz, que é o x2. Então, quando x tende a 0, você pode olhar tanto pela direita quanto pela esquerda. Olhando pela direita, né, claro, você tem que caminhar sobre a função aqui. Então, olhando pela direita, você está aqui. Olhando pela esquerda, você está aqui. Então, ó, você tem que caminhar. Pensa que você está no eixo x, você está andando aqui, só que, claro, que você tem que olhar para o comportamento da sua função. Então, quando você está aqui, você está no seu x do vértice, e aqui a sua função te dá o y do vértice. Só que você quer tender a 0. Então, você vai andando para a esquerda. Aí você chegou aqui em cima, está nesse ponto. Nesse ponto, cadê a minha função? Eu vou subir, minha função está aqui. Vale quanto? 3. Então, limite da f de x quando x tende a 0 vai dar justamente o f de 0, que é o 3, né? 0 ao quadrado mais 2 vezes 0 mais 3. Isso aqui dá 3. Entendeu? Se você olhar da esquerda para a direita também, né? Essa função ela é contínua, tá vendo? Ela não tem nenhum buraco, nenhuma barriga, nenhuma variação abrupta. Então, olhando pela esquerda, ela também está vindo, e está indo para o 3. Tá certo? Naquele outro caso da hipérbole, ele já tem algumas outras particularidades, né? Se você olhar aqui, o limite de 1 sobre x, quando x tende a 0, como é que a gente vai resolver isso? Graficamente, a gente consegue ter uma intuição melhor. X e y, e aqui está a nossa hipérbole. O que eu estou observando aqui? Que conforme o meu x, né, ele vai aumentando, o que está acontecendo com o meu y? Está diminuindo, né? Aqui eu tinha o y1, aqui eu tenho o y2, que é menor do que o y1. Aqui eu tenho o y3, que é menor. Aqui também, aqui também, aqui também. O que está trazendo para aqui, para nossa imaginação? Que conforme eu vou aumentando o meu x, 1, 2, 3, 4, 100 mil, 500 mil, 1 milhão, o que está acontecendo, né? O meu y está diminuindo. Até que quando o meu x tende a um número muito grande, né? X tendendo a infinito, então eu falo que o limite desse cara aqui, no caso, vai ser 0. A gente define 1 sobre infinito, tá? Como sendo 0. É como se você tivesse que pensar que o infinito é um número muito grande. Se você pegar sua calculadora e dividir 1 por 100 milhões, você vai ver que dá um número 0,000, que eu posso aproximar por 0, né? Não é que eu esteja dividindo um número real por uma indeterminação, porque o infinito, matematicamente, é uma indeterminação. A gente não consegue fazer operação. Só que a gente considera, né, que essa indeterminação é um número muito grande. E com um número muito grande eu consigo fazer as operações matemáticas de soma, subtração, divisão, multiplicação, exponenciação. E assim, essa é a ideia que eu tenho que apresentar para vocês. Se você olhar de uma forma contrária, para esse mesmo exemplo, vamos olhar aqui agora, para o x tendendo a 0. Tá bom? O que acontece quando o x tende a 0 agora? Quando o x tende a 0, então eu vou pegar lá da frente, então eu tinha um y bem pequeno, vou pegar outra cor aqui, que esse aqui ficou ruim. Então eu tinha um y bem pequeno, e agora eu vou me aproximando do 0. Então peguei outro ponto aqui, meu y está aumentando, meu y está aumentando, meu y está aumentando. O que está acontecendo aqui, né? O meu y está aumentando de forma exponencial praticamente, né? Hiperbólica aqui. Então o meu limite de 1 sobre x quando x tende a 0, eu posso escrever, né, é um abuso de notação, mas eu posso entender como se fosse 1 dividido por 0, alguma coisa bem próximo de 0. 0,001. Se você fizer essa divisão, você vai ver que vai dar um número muito grande, né? 10 mil, por exemplo. Só que quando ele de fato tende a 0, que é um número menor do que 0,001, esse número aqui então vai ficar ainda maior. 100 mil, 1 milhão.
Então, o que a gente faz? O que a gente considera? A gente considera que quando o 1 sobre x tende a zero, a gente fala então que esse limite ele vai para o infinito. A gente fala então que ele dá infinito. Tá bom? Então essas são as nossas considerações aí iniciais sobre os limites, as nossas considerações macroscópicas. Deu para entender, gente? A ideia geral por trás disso? Então, professor, nesse exemplo aí, você deu, o limite seria Oi? infinito? Isso, o limite seria infinito. Exatamente. Outra coisa também, uma observação, né? Quando a gente fala isso aqui, limite de 1 sobre x, quando x tende a zero, igual a infinito, tá? A gente está querendo dizer que o y, que é igual a f de x, tende, tá, ao infinito. Isso aqui, na verdade, é a resposta do valor de y, tá? Isso aqui é o y igual ao f de x. Então, nunca percam essa ideia, essa noção quando estiverem resolvendo as questões. Quando eu faço o limite de alguma função, eu quero saber como ela se comporta quando x tende a algum valor. Então, quando você calcular, deu 3, deu 9, deu 1 sobre 4. Aquilo ali, na verdade, então é o quê? É o valor da sua função, que é o y, quando o x está tendendo a algum valor, tá bom? Esse valor ele vai ser sempre uma constante, pessoal. Nas nossas questões aqui da nossa disciplina, aqui vai ser o operador limite, aqui vai ser o termo que você está trabalhando, a função, e aqui você vai ter o termo x tendendo a alguma constante k, tá? Aqui vai ser sempre um número real. É um k pertencente aos reais. Ok? Então vamos pegar outros exemplos aqui. Deixa eu compartilhar com vocês o GeoGebra, para a gente pegar exemplos, por enquanto, vamos dizer, macroscópicos, né? Para trabalhar mais a ideia dos limites. Deixa eu abrir aqui. Professor, quando eu fui usar o GeoGebra, aí Uhum. eu fazia assim, né? Eu colocava uma função, aí quando eu ia adicionar outra, a antiga saía. E eu não conseguia sair disso. Mas é porque você estava escrevendo em cima, não era não? Olha só, vou compartilhar aqui Não, com eu você. colocava, tipo, aquele maisinho, e aí eu adicionava uma nova função. Aí ela ia e tipo, sobrepunha a de cima, entendeu? Eu não sei o que acontecia. Mas Aí é eu tentei fazer estranho. várias coisas. Ah lá, aconteceu com a Marcele também. Deixa eu ver se Acontece eu a mesma consigo. coisa. Aí eu fiquei, tipo, assim, muito tempo tentando adicionar, aí eu apagava outra. Aí, tipo assim, eu só conseguia, era assim, Sério? resetando, sabe? Vamos ver aqui, eu vou tentar colocar para vocês aqui. Compartilhar uma guia. Então, talvez o que estava acontecendo era você colocava aqui y igual a x ao quadrado, dava um enter, e aí quando você ia escrever outra, você clicava aqui em cima e colocava sobre ela, né, x ao quadrado mais 1. Era isso, talvez? Não era isso não. Era assim, ó, eu fazia essa de cima, Sério? aí eu clicava nesse maisinho embaixo. Aí eu colocava outra função e ela apagava de cima e entrava só a nova função. Ué, você clicava no mais aqui, aí você escrevia lá x mais 3 A mais minha 1. não acontecia isso, é. A Nossa, que minha estranho. parece um triângulozinho com exclamação. Tipo assim, aí vai lá e apaga. Ué. Quer compartilhar para mostrar aí para a gente o que está acontecendo? Porque realmente aqui eu só estou colocando a função, eu nem coloquei. Pode ser também o seguinte, você escreveu lá y, deixa eu apagar de novo aqui tudo. Você chamou assim y igual a x ao quadrado mais 1. Aí embaixo você escreveu y igual a x mais 2. Quando você deu enter, pode ser que ela sobrepôs as funções. Mas aqui tá vendo? Ó, eu dei enter e ela já chamou f e já chamou de g aqui. É, a minha não. A minha, eu tava fazendo de função seno e cosseno, né?
Uhum. Aí, tipo, eu fazia, por exemplo, F é igual a seno de X. Aí embaixo eu queria colocar F é igual a seno de 2x, entendeu? Pra, tipo, ver qual era Sim. a diferença entre as duas. E isso, a de cima ficava e a de baixo apagava, simplesmente. Que estranho. Você consegue compartilhar para mostrar aí agora? Acho que sim, peraí. Deixa eu interromper aqui o meu. Acho que a minha internet tá um pouquinho lenta, mas peraí, só um Tá, minuto. tô vendo, tô vendo. Tá aparecendo aqui. Então, aí, tipo, você que tem que colocar assim, G de X, é você que tem que colocar isso? Você pode escrever só a função diretamente. Se você colocar agora assim, cosseno de x, ele já vai entender que é uma outra função. Ah, eu não preciso colocar, tipo, F de X, essas paradas Não, assim? não, não, não Ah, então precisa é não. isso. Só se você quiser definir mesmo que aquilo ali vai ser só f, mas senão ele define da cabeça dele lá. Ah, tá, agora foi. É que eu achei que você tivesse que colocar, tipo, F de X, G de X, aí, tipo, eu coloquei duas vezes F de X, então foi isso. Aí ele considerou como a mesma função, né? Eu acho que se você colocar f de x igual a 4x e depois f de x igual a 5x, ele deve atualizar. Vou até ver aqui, eu não tenho É certeza. isso Deixa que eu ver ele aqui. faz, porque eu tava fazendo isso. F de x igual a 4x entre f de x igual a 5x. Então, se você colocar f de x igual a 4x, dá um enter. Depois colocar f de x igual a 5x e der enter, ele vai atualizar. Porque você está forçando ele a sobrepor aquela parte dali, né? Ah, tá. É que eu achei que ele já considerasse como uma nova função. Tipo assim, a partir do É, ele, momento que eu colocasse uma ele, função embaixo. Mas não, né? Eu não não, posso colocar, tipo, F de X duas vezes. não. Você pode colocar, você chamou aqui f de x igual a 5x. Pode colocar aqui, só escrever direto, 6x e dar um enter. E dá um enter, aí ele já vai considerar. Agora, se você fizer f de x de novo igual a x ao quadrado, ele vai atualizar lá em cima. Ah, tá, entendi. Entendi já. Mas se você quiser forçar que a função se chame f, você coloca f. Ali, aqui está o f, ó, Não, e não, é aqui porque eu está a não g. sabia que ele já colocava automaticamente. Tipo, pra mim ele É, não eu ia também, reconhecer aquilo dali como uma função. também não sabia não que ele fazia essa sobreposição. Mas deve ter sido então o mesmo problema da Marciele, né Marciele? Sim, eu tentei agora e foi. Do jeito Ah, que você foi. falou, e foi. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu tinha separado, mas eu acabei perdendo a equação. Deixa eu procurar aqui. Só um minutinho. Que eu ia mostrar para vocês a ideia do limite.
Eu tinha que ter salvo. Vamos lá, não sei se é essa aqui, mas a gente tenta. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 1 ao cubo menos x ao quadrado vezes y ao cubo igual a zero. Isso aí, pessoal, é uma função? O que vocês acham? Não, né? Não pode ter. Não, isso. Isso aí não é uma função, né? Porque eu tenho aqui, por exemplo, quando x for igual a 1, olha, eu tenho esse ponto aqui, que é uma raiz, né? X igual a 1, y igual a 0. E eu tenho esse outro ponto aqui, que x é igual a 1, y igual a 1. Então, essa nossa equação em laranja, né? Ela, na verdade, é um lugar geométrico dos pontos que formam esse coração aí na nossa tela. Mas ela não é uma função. Para vocês verem também uma outra agora abordagem, que ela não é uma função, é o seguinte. Vamos adotar aqui a ideia do limite, né? Se eu perguntar para vocês aqui, olha, x igual a 1 está aqui, né? X igual a 0,5 também está aqui. Se eu perguntar para vocês qual é o limite dessa função, olhando para o gráfico aí, né? Qual é o limite desse nosso lugar geométrico quando meu x tende a 0? Ou seja, x igual a 0. Repararam que não tem como saber? Porque umas pessoas podem falar para mim 1 e vão estar corretas, e outras pessoas vão falar para mim menos 1 e também estarão corretas, né? A função, ela não é uma função porque eu tenho aqui um x, que é igual a 0, e 2y, x igual a 1, x igual a 0, y igual a 1, x igual a 0, y igual a menos 1. Então aqui vocês estão vendo agora a abordagem de funções, né, e equações. Por que aqui não é uma função? Porque o limite ali justamente não existe. Quando se tende a 0, ele poderia ser 1, poderia ser menos 1. Tá bom? Então, é mais uma abordagem, mais uma utilização da ideia de limite. Qualquer ponto, na verdade, se você escolher, né? Se eu perguntar para vocês aqui x igual a menos 0,5, você também pode falar que quando x tende a menos 0,5, ele dá esse valor aqui, 1,23, e também dá aqui menos 0,6. Professor, mas se for pela direita e pela esquerda, reparem que não dá certo. Se eu for pela direita, eu estou aqui nesse ponto, não sei se vocês estão vendo aí a minha seta aí, mas pela direita eu vou estar aqui. Mas eu também posso estar aqui, pela direita também. E pela esquerda? Pela esquerda eu posso estar aqui, mas eu também posso estar aqui. Então, justamente não é uma função, tá bom? Porque para o mesmo ponto eu posso ter dois limites, isso aí não existe. Ok? Geralmente todas essas equações aí que vocês veem nos memes da vida, do Facebook, não são funções, são simplesmente equações paramétricas. Deixa eu ver se eu acho outra aqui. Esse coração aí, pessoal, nós chamamos na verdade de cardioide, tá? Vou escrever aqui para vocês. Cadê? Texto. Essa figura se chama cardioide. E não é uma função. É muito utilizado para modelagem de sons e microfones. Deixa eu ver se eu acho outra aqui. Essa aqui já é mais longa para escrever.
Eu ia mostrar também outro cardioide, mas fica muito grande para escrever. Tem 3 linhas aqui que também não é uma função. Acho que vocês iriam observar também. Agora vamos pegar aqui algumas funções, né? Olha isso aqui também. Então, por exemplo, aqui, vamos pegar uma função agora. Eu vou chamar de x² mais 2x mais 3. Isso aqui, x² mais 2x mais 1. Dividido por, vamos colocar aqui, x mais 3. X mais 3. Vou pegar essa nossa função aí racional. O que acontece aqui nessa nossa função, pessoal? De fato é uma função, né? Para cada x eu só tenho um y. Ela é uma função racional, tem um polinômio no numerador e no denominador. Só que olha o que acontece, o comportamento dela. Quando x tende a menos 1, x igual a menos 1. Quando x tende a menos 1, o que acontece com a nossa função? Ó, pessoal, olhando graficamente, pela direita, eu estou vendo que ela está diminuindo, diminuindo, até que no menos 1, quanto é que vale o y aqui? 0. Então, o limite dessa função, x² mais 2x mais 1 sobre x mais 3, quando x tende a menos 1, tem que dar 0. Tenta fazer f de menos 1, o que vai acontecer? F de menos 1 vai ficar menos 1 ao quadrado, que dá 1, mais 1, 2. 2 vezes menos 2, 0. 0 sobre 3 menos 1, 0 sobre 2. 0 sobre 2 vai dar 0. Então aqui a gente consegue fazer f de menos 1 dando 0. Agora reparem, quando eu faço x igual a menos 3, o que aconteceu aí, né? X igual a menos 3. Vocês conseguem fazer f de menos 3, pessoal? Vamos lá. Menos 3 ao quadrado dá 9. 9 mais 1 dá 10. 2 vezes menos 3 vai dar menos 6. 10 menos 6 dá 4. 4 que divide 3 menos 3. 4 que divide 0. Eu não consigo dividir por 0. Por que deu esse problema aqui? Porque justamente o domínio, tá vendo? Olha só o que nós vimos lá atrás. O domínio dessa função aqui, ela não engloba o menos 3. Eu não posso ter no denominador um x igual a menos 3. Então, se o domínio não engloba o menos 3, eu sei que x igual a menos 3 é uma assíntota. E como eu falei, a assíntota vertical, um ponto no qual a sua função ela não vai encostar. Olha só, posso tirar aqui o nosso zoom, né, que você pode ver aqui, ó, posso inclusive dar zoom aqui e ela não encosta. Ela se aproxima, mas só vai encostar no infinito. Então, o que a gente diz aqui? Quando o meu limite dessa f de x, quando x tende a menos 3, olha só, eu estou vindo para cá. Vocês conseguem ver meu mouse, né? Então, eu estou vindo, zerei nesse ponto. Aí o x tende a menos 3, pessoal. Então, ó, você tem que estar andando aqui, ó, daqui para cá. E vai olhando para a função. Então, eu estava aqui, a função diminuía. Nesse ponto, a função zerou. A partir desse ponto, a função começou a crescer. De fato que no menos 3, intuitivamente a gente acha, né? A gente pode concluir que ela vai para o mais infinito. Então, a nossa solução é o quê? Que o limite dessa função, quando x tende a menos 3, é mais infinito. Só que vocês devem ter reparado aqui uma particularidade, né? Olha só. Essa função, ela existe para cá e para cá. E aí que vem a ideia dos nossos limites laterais. Como é que é isso, professor, dos limites laterais? É justamente o que eu falei do caminhar pela direita ou caminhar pela esquerda. Se eu estou nesse pontinho aqui do 18, vindo da direita para a esquerda, eu estou vendo que ele diminuiu, zerou e foi lá para cima, mais infinito. Agora, se eu caminhar pela esquerda, não estou vendo nada aqui, ó. Tá tudo zerado. Mas eu vejo aqui embaixo, graficamente. Ah, estou vendo graficamente. Então, graficamente, se eu caminhar da esquerda para a direita, ó, do menos 26 até o menos 3, eu estou vendo que aqui, nesse ponto, por exemplo, x igual a menos 16,
Eu tinha um y que era lá negativo, ó. Quanto é que era? Menos 17. Agora, se eu botar x igual a menos 8, eu estou andando para a direita, da esquerda para a direita. Ah, entendi. Então, ó, agora ele foi para... Deu menos 9,8. Aí você vem chegando, vem vindo para cá. X igual a menos 5. Eu estou aqui nessa parte. Vale menos 8. E a partir desse ponto, pessoal, o que acontece? É o oposto daquela lá de cima, né? Eu vou aumentando o meu x, né, de forma que ele vai se aproximando de menos 3, que é essa reta roxa aqui. E o que está acontecendo com y? Menos 8, menos 10, menos 12, menos 22. Ele também está explodindo, né? Ele está ficando indeterminado também. Só que qual é a diferença desse para lá de cima? É que lá de cima ele ficava muito grande de forma positiva. A gente falava que ele era mais infinito. E aqui ele está ficando grande de forma negativa. Então a gente fala que aqui é menos infinito. Tá bom? Então, como é que a gente escreveria isso? A gente colocaria assim, né? Que besteira. Acho que aqui eu não vou conseguir escrever, mas vamos voltar então para o PowerPoint. Que lá eu consigo escrever de uma forma melhor. Será que dá para fazer? Ele não aceita expressão matemática. Eu vou escrever lá porque fica melhor, fica mais didático. Parar a apresentação. Cadê? Compartilhar aqui. Compartilhar uma janela. Foi. Sim, Raquel. É um coração, mas não é uma função, exatamente. É um cardioide. Então, como eu estava comentando para vocês, né? Ali como é que a gente iria reescrever? A gente falaria que seria o limite. Deixa eu ver que eu já me esqueci qual era a função. De x ao quadrado mais 2x. X ao quadrado mais 2x mais 1 divide x mais 3, quando x tende a menos 3 pela direita, dava mais infinito. Chamamos isso aqui de limite lateral, tá? Esse mais significa que ele está tendendo a menos 3 por valores maiores que menos 3, ou à direita de menos 3. Ok? Isso se chama limite lateral. E limite de x ao quadrado mais 2x mais 1 dividido por x mais 3. Quando x tende a menos 3 pela esquerda quer dizer que é por valores menores que menos 3. A gente viu que dava menos infinito. Tá? Quando esses limites à direita e à esquerda são diferentes, né? O que a gente pode falar? O limite de x ao quadrado mais 2x mais 1 sobre x mais 3, quando x tende a 3, ele não existe. Por quê? Porque justamente cai naquele exemplo lá do cardioide, do coração. Ali, a função não está definida, né? Porque, olha só, lembra no coração? Você podia ir pela direita e pela esquerda, que podia dar 1 e menos 1. Aqui, se você for pela direita, é pior ainda, porque aqui pela direita dá mais infinito e pela esquerda dá menos infinito. Eles são diferentes. Olha, então, se você pela direita dá mais infinito e pela esquerda dá menos infinito, então se eu falar só do ponto 3, nem existe. Aqui, desculpa, menos 3, né? No ponto menos 3, nem existe. Por quê? Se pela esquerda dá um ponto, pela direita dá outro ponto, então quando ele justamente está centrado no menos 3, ela não existe.
aí a gente fala que ela é uma função descontínua. Tá bom? Então, macroscopicamente, é o que eu quero que vocês tenham essa ideia aí de limite. Até agora deu para entender, gente? E esse é um caso, né, que se você jogar aqui o ponto, você vai ver que vai dar o problema, né? Aqui, se você fizer, por exemplo, faz f de menos 3, professor. É aquilo que eu falei lá no GeoGebra, né? Se você fizer o f de menos 3, aqui. Se fizer nesse caso f de menos 3, você já percebeu que visivelmente dá o problema aqui no denominador. Menos 3 mais 3. Isso aqui eu já vi que vai dar zero. Daí eu não posso dividir por zero. Ah, professor, mas seguindo a sua lógica, se eu não soubesse desenhar um gráfico desse cara daí, como é que eu poderia fazer? Então, olha só. A gente vai falar isso com mais calma, mas já adiantando, né? Como é que eu poderia fazer esse exemplo se eu não soubesse que o gráfico desse cara era daquele jeito lá, né? Como é que eu poderia fazer? Então, eu vou mostrar para vocês. Vocês vão fazer o processo, né, de extrapolação. Apaga aqui, apaga aqui. Vamos pensar junto. É menos 3 por um valor maior do que menos 3, tá? Então, pensa aí comigo. Pode ser menos 3,001. Concorda que menos 3,001 ele é maior do que menos 3? Ele está à direita? Ah, professor, por que não pode ser menos 3,1? Por que não pode ser menos 9? Pode ser, aluno. Só que, claro, quanto mais próximo você tiver do menos 3, melhor vai ser a sua intuição do que está acontecendo no seu limite. Então, tudo bem. Pega um número maior do que menos 3. Então, menos 3,1 ao quadrado. Beleza. Mais 2 vezes menos 3,1 mais 1. Isso aqui dividido por menos 3,1 mais 3. Beleza. O que vai acontecer aqui em cima, pessoal? Menos 3,1 ao quadrado vai ser um número positivo. Você pode até fazer aí, vamos ver quanto é que dá. Deixa eu ver aqui. 3,1 vezes 3,1. Aí, ó, 9,61. Então, aqui a gente tem 9,61. Aí, depois nós temos 9,61 mais 1, 10,61. Nós temos depois 2 vezes menos 3,1. Aqui dá menos 6,2, né? Então, menos 6,2. Isso aqui, pessoal, deu 4,41. E embaixo? Embaixo vai ficar menos 3,1 com mais 3. Menos 3,1 com mais 3, isso aqui vai dar menos 0,1. Professor, mas se eu chutasse menos 9, também não é um número maior do que menos 3? Tudo bem. Se eu chutasse menos 100, também não é um número maior que menos 3? Isso aí. Então, como é que eu vou acertar a questão se eu posso chutar praticamente qualquer coisa? Como é que eu vou fazer isso aí? Como é que funciona essa nossa situação? Na verdade, o que a gente está fazendo aqui é uma coisa intuitiva. A gente está tentando deduzir o comportamento da função sem saber o seu gráfico. Tá? É claro que aqui a resposta não é 4,41. E aqui também não é menos 0,1. Qual é a intuição e a ideia lógica que tem que ser, que você tem que pensar por trás disso tudo? É a seguinte, é que no seu numerador você vai ter um número real que ele é positivo. Tá? Se você chutar menos 9, se você chutar menos 3,1, se você chutar menos 3,098, tá? Vai dar um número sempre positivo. E aqui embaixo? Aqui embaixo, ele vai dar um número sempre negativo. Menos 3,1 mais 3. Então, ele vai dar sempre um número negativo. Se você chutar menos 9, se você chutar menos 40,
menos 3.001, independente, né? Esse menos 3.1, ele vai ser sempre maior do que esse número. Então, aqui embaixo, o que vai acontecer? Ele vai ser sempre o quê? Negativo. E a ideia que você tem que ter por trás disso é o seguinte, que você está dividindo um número que é positivo, tá? Independente de qual seja, 5, 10, por um número muito pequeno, que é praticamente zero, só que negativo. Então, o que você tem que entender? Que aqui vai dar um número negativo, né? Positivo com negativo vai dar um número negativo, e é um número negativo muito grande. Então, aqui, ó, seria o nosso menos infinito. Ok, gente? Deixa eu ver se vocês perguntaram alguma coisa. Alguém ficou com alguma dúvida nisso, nessa parte? Só. Aqui, na verdade, eu troquei, né? Eu falei menos 3 pela direita, né? Um número maior do que menos 3 não é menos 3.1. Desculpa. Vamos voltar aqui, ó. Aí vai mudar a nossa solução. Um número maior que menos 3 é menos 3.001, menos 3.1. Também aqui tá trocado, né? Oi, pode falar. Não, não, deixa. Pode continuar. Pode falar, pô. Não, não, é porque eu não tinha entendido essa forma que você fez. Aqui eu errei, né, gente? Porque menos 3.1 não é maior do que não está à direita de menos 3, né? Olha. O menos 3 está aqui. Menos 3.1 está aqui. Né? Aqui eu tenho menos 3.0. Menos 3.1 está à esquerda. Aqui eu tenho o menos 2.9. Tá? Menos 3.001 também está aqui. Então eu estava dando um exemplo ao contrário. Desculpa. Vamos refazer aqui. Pegar esse daqui. Então vamos lá de novo. Menos 3 pela direita. Então eu quero pegar um valor que é maior do que menos 3. Menos 3 está aqui. Então vou pegar aqui, ó, menos 2.9. Tudo bem. Menos 2.9. Menos 2.9 é um número que é maior do que menos 3. Ele está à direita de menos 3. Menos 2.9 ao quadrado mais 2 vezes menos 2.9 mais 1 e dividir menos 2.9 sobre 3, mais 3, né? Quanto vai dar isso aqui? Vamos fazer a conta aqui. Lembrando que esse valor não me importa. Eu quero saber se ele é positivo ou negativo. Então, 2.9 menos 2.9 ao quadrado 2.9. Eu tenho 8.41. 8.41 mais 1, 9.41 menos, né, ali eu tenho 2 vezes 2.9. 2 vezes 2.9, eu vou ter aqui, ó, 3.61. E embaixo eu vou ter 3 menos 2.9, que vai dar o 0,1. Como eu já falei, me importa se aqui em cima deu 3, se deu 7, se deu 10, não me importa. Me importa se ele é positivo ou negativo. E eu vi aqui, ó, 3.61 é maior do que zero. Ah, professor, se eu aproximasse por 2.8, ia dar outro valor. Ia, cara, mas continuaria positivo. E embaixo, se você colocasse menos 2.8, menos 2.87, menos 10, menos, enfim, 0.8, qualquer número maior do que menos 3,
você vai ver que o denominador também vai ser maior do que zero. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter um número, uma constante real, positiva, tá bom? No numerador. E no denominador você vai ter também um número real, uma constante positiva, só que muito próximo de zero, tá? Ah, se você pegasse menos 2,99999, você ia ver que aqui daria o quê? 0,0001. Muito próximo de zero. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho um número real dividido por um número que tende a zero. Então, aqui, ó, esse limite vai ser o mais infinito, tá? E aí, justamente, condiz com aquele desenho que nós fizemos lá no nosso GeoGebra, tá bom? Se você fizer ao contrário, né? Aí agora, aquele exemplo que eu fiz estaria correto. Se eu fizer agora, ó, menos 3 pela esquerda. Vamos lá. A ideia aqui que eu quero que vocês percebam é que eu tenho que ter um discernimento, né, uma noção de que está acontecendo com os números, mas não me interessa ali, se deu 9, se deu 45, eu tenho que saber como é que eles estão se comportando. Então, agora aqui, olha, tendendo a menos 3 pela esquerda. Beleza, professor. Pela esquerda, então aqui agora teu exemplo está certo. Pela esquerda, eu posso pegar menos 3,1. Então, seria menos 3,1 quadrado, mais 2 vezes menos 3,1, mais 1, sobre menos 3,1, mais 3. A gente já viu que aqui em cima eu vou ter um número que é maior que zero, e aqui embaixo eu vou ter um número que é menos 0,1, que é menor do que zero. Só que esse cara daqui é muito próximo de zero. Então eu vou ter positivo com negativo, eu vou ter um número negativo. Se eu divido algo real por um número muito próximo de zero, eu vou ter então um menos infinito. Tá? Então é assim que a gente macroscopicamente resolve, né, um problema de limite lateral. Alguém quer tirar alguma dúvida nessa parte? Eu sei que é uma abordagem nova, né, nunca viram, então claro que não está intuitivo ainda, né? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos botar aqui, ó, esse aqui, limite de, vamos pegar aqui, x2 menos 4 sobre x mais 2, quando x tende a menos 2. Então, pessoal, aqui um outro exemplo. X ao quadrado menos 4 sobre x mais 2, quando x tende a menos 2. Professor, aí não é limite lateral, não é, porque olha só, eu não falei nada de mais e menos aqui. Se não tem nada de mais e menos, não é limite lateral, é limite no ponto. Primeira coisa que eu vou tentar fazer, professor, é substituir. Então, como é que eu substituo? Eu vou fazer f de menos 2. Menos 2 ao quadrado, menos 4, sobre menos 2 mais 2. Quanto é que dá menos 2 ao quadrado? 4. Menos 4 sobre menos 2 mais 2. Esse aqui vai dar 0 sobre 0. Vixe, 0 sobre 0 não sei quanto dá. A indeterminação é o quê? Vamos ver graficamente como é que faz isso, pessoal? Vamos ver aqui graficamente. Professor, mas a gente ainda não sabe derivada, então eu não tenho como saber fazer os gráficos, isso. Mas, por enquanto, a gente só está vendo a abordagem intuitiva, para vocês entenderem o que vocês estão fazendo no papel aí. Depois a gente vai ver como resolver isso sem ter noção nenhuma de como é que é o desenho desse gráfico. Mas até agora isso não importa para a gente. Vamos lá, x ao quadrado menos 4 sobre x mais 2. Vou parar de compartilhar aqui. E vou compartilhar o GeoGebra. Compartilhar uma guia GeoGebra.
Beleza. Olha lá como nós tínhamos falado, né? Quando eu tendia pela direita, eu ia para mais infinito. Quando eu tendia pela esquerda, eu ia para menos infinito. Beleza. Agora o nosso exemplo é outro. Nosso exemplo agora é x ao quadrado menos 4. Opa. X ao quadrado menos 4 sobre... Caramba. Sobre x mais 2. Professor, que doideira. Deu uma reta? Deu uma reta, cara. O domínio desse ponto aí, dessa função, desculpa, ele não inclui o menos 2, né? Porque o denominador não pode ser zero. Então, a gente já sabe que não inclui menos 2. Só que, professor, você está falando que não inclui? Mas olha que legal aqui. Se eu fizer g de menos 2... Opa. Eu não consigo resolver. Só que se eu fizer x igual a menos 2, existe aqui, ó, a interseção. E aí, pessoal, o que aconteceu aqui? G de menos 2 não existe, né? Porque eu falei, dá 0 sobre 0. Mas a reta x igual a menos 2 passa por aqui, ó. Alguém tem alguma ideia? E ainda, né? E ainda, além disso, se eu pedisse para calcular o limite de x ao quadrado menos 4 sobre x mais 2, quando x tende a menos 2, quanto é que daria? Estou olhando aqui pela reta, eu viria pela direita aqui, ó, vai dar esse ponto aqui, que parece que dá menos 4. Pela esquerda, eu também estou chegando aqui, também parece dar menos 4. Só que como é que pode dar menos 4 se nem existe g de menos 2? Aí que vem a nossa, então, os nossos procedimentos algébricos. Vocês viram que tem um problema aqui, né? Um grande problema. Então, vou parar novamente a compartilhamento. Compartilhar aqui meu PowerPoint. O problema é o seguinte, pessoal, que nesse caso aqui, de propósito, né? Nesse exemplo, nós temos termos redundantes. Então, aqui vem a importância lá da nossa primeira parte da matéria. Vocês tinham que lembrar que esse numerador, na verdade, ele pode ser reescrito como x mais 2 e x menos 2. Né? Quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos o quadrado do segundo, 2 ao quadrado, 4. E o que acontece aqui? Acontece que como o x tende a menos 2 não é zero, né? Então eu posso simplificar x mais 2 com x mais 2. E aí essa função grandona, na verdade, ela é um x menos 2. E aí o que acontece? Esse limite, vou escrever para a esquerda aqui. Esse limite de x ao quadrado menos 4 sobre x mais 2, quando x tende a menos 2, ele passa a ser, na verdade, o cálculo do limite da função x menos 2, quando x tende a menos 2. Isso dá quanto? Olha, aqui eu posso fazer, professor, f de menos 2, porque eu sei que não tem nenhuma descontinuidade. Então, f de menos 2 vai dar menos 2 com menos 2, menos 4. Tá? Então, quando é que eu posso saber que eu posso colocar lá f de menos 2? Limite de não sei quanto quando x tende a k. Quando é que eu vou saber que eu posso fazer simplesmente f de k? Se você jogar o f de k e der um 0 sobre 0, se der um infinito sobre infinito, se der uma indeterminação, você sabe que não pode fazer aquilo. Você não sabe resolver. Ah, beleza. Então eu vi que não posso. O que eu tenho que fazer depois que eu não posso? Você vai tentar manipular essa operação aqui, ó, essa sua função. Manipular algebricamente.
tentar cortar, simplificar algum termo redundante, e aí sim depois chegar num ponto que você possa fazer o f de k, tá bom? Então, qual é a ideia, então, o resultado disso tudo? É que se você não sabe fazer o gráfico ainda, o que é normal, você tem que procurar simplificar a sua expressão, a sua função, de forma a eliminar termos redundantes e poder simplificá-los, né? E aí, eliminando o problema, você consegue aplicar o limite normalmente. Então, por isso que quando a gente desenhou lá no GeoGebra, x ao quadrado menos 4 sobre x mais 2, por isso que ele ficou como uma reta, né? Que isso aqui era, na verdade, x mais 2 vezes x menos 2 sobre x mais 2. Aqui dava, na verdade, x menos 2. Então, quando você manda o GeoGebra desenhar isso, ele já sabe que é isso aqui. Então, como é que é o x menos 2? Ele vai estar assim, né? Quando o x for igual a zero... Não, desculpa. X menos 2 vai estar assim. Quando x for igual a zero, y vai ser menos 2. Quando o meu y for igual a zero, o x vai dar 2. Tá bom? E aí, claro, né? O menos 2 vai estar para cá. O limite, quando o meu x tende a menos 2, é esse pontinho daqui, ó. Independente se eu estou vindo pela esquerda ou se eu estou vindo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Olha lá, ele vem, chega aqui. Vem, chega aqui. Então aqui, ó, vale quanto? Menos 4. Tá bom, gente? O limite Então, também pode ser um ponto, então? pode ser um ponto também. Nesse caso aqui é a própria função, né? Mas ele também pode ser somente um ponto. E ele existe, né? Pela esquerda vale menos 4, pela direita vale menos 4. Então, no próprio ponto, ele vai dar o seu menos 4. Então, o que você tem que saber daqui até agora é que tentei jogar o ponto do limite e deu 0 sobre 0, infinito sobre infinito, enfim, algo feio que você não sabe resolver, para. Aí pensa, pô, tem termo redundante. Vou tentar simplificar. Tem algum produto notável? Será que eu consigo fazer outra técnica que nós vamos aprender ainda? Então, essa é a nossa posição. O exemplo da Ana, né, como limite sendo um ponto. Geralmente, Ana, são os casos onde as funções são aquelas funções limitadas que nós vimos, né? Elas são funções desse tipo, ó. F de x é igual a, vamos colocar assim, 1 quando x for igual a 2. X mais 4 quando x for maior do que 2. E vamos pensar aqui, menos x menos 4 quando x for menor do que 2. Então, ó, f de x é uma função que é delimitada aí por partes, né? Quando x for 2, vai dar 1. Independente de qualquer coisa. F de 2 dá 1. Quando x for maior do que 2, 2.1, 2.01, 4, 100.000, vai ser x mais 4. Quando for, menor do que 2, menor do que 2, 1.9, 0, menos 40. Então, eu sei que vai ser menos x menos 4. Aí, olha só. Vamos primeiro tentar resolver graficamente. Professor, mas gráfico a gente não sabe. Isso aqui dá para saber, né? Que é primeiro grau. Como é que eu falei para vocês quando tem caso de funções limitadas? Faz como se não fosse limitado. X mais 4. Como é que é o gráfico do y igual a x mais 4? X mais 4 é assim, né? Mas eu tenho que desenhar. Espera aí, vai ficar melhor. Tá. X mais 4 é assim. Quando x for 0, y vai dar 4.
Quando y for 0, x vai dar menos 4. Menos x menos 4, professor, como é que eu faço? Menos x menos 4? Quando o meu x for 0, y vai ser menos 4. Quando o meu y for 0, o x vai ser menos 4. Tá bom? Quando o x for 0, y vai ser menos 4. Quando o y for 0, x é igual a menos 4. Só que agora você vai pensar aqui, ó, nos seus intervalos. O 2 está onde? O 2 está aqui. O 2 está aqui. Quando x for 2, eu já falei que a minha função vale 1. Então, 1... Deixa eu ver aqui, ficou muita coisa, né? X igual a 2. 1 está aqui. Bolinha fechada. Porque a função existe. f de 2 dá 1. Bolinha fechada. Tá. Maior do que 2. Maior do que 2, eu estou daqui para cá. Quanto é que vale? X mais 4. X mais 4, então, é daqui para cá, ó. Então, todo mundo que está à esquerda, não me interessa se eu vou apagar. Vou apagar, vou apagar, vou apagar aqui. Então, aqui, ó, eu vou fazer uma bolinha aberta e vou fazer a minha reta para cá. X menor do que 2 é menos x menos 4. Menor do que 2. Menor do que 2, então estou aqui para a esquerda. Então estou para cá agora. Menos x menos 4 é essa outra reta. Então eu vou apagar tudo que não me interessa. Não me interessa essa parte para cá. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Vou apagar aqui para não ficar tão poluído o desenho. Vou tentar fazer menor aqui. Então aqui eu tenho menos 4, né? Aqui eu tenho esse ponto. Aqui, pessoal, novamente, bolinha aberta, né? E eu vou ter isso aqui, menos x menos 4. Então, olha, menos x menos 4, de menos infinito até 2, tá? Excluindo 2, x mais 4, de 2 até o infinito, excluindo 2, e no 1, desculpe, no 2, quando x vale 2, y vai dar 1. Aí agora é exatamente o que a Ana perguntou, né? F de 2, pessoal, vale 1. F de 3 vale quanto? 7. F de 0 vale menos 4. Por quê? Por que o F de 3 vale 7? Porque 3 é maior do que 2. Então você vai usar essa expressão. 3 mais 4, 7. F de 0. 0 é menor do que 2. Então você vai usar essa expressão. Menos 0 menos 4, menos 4. E aí, como a Ana observou, o que vai acontecer aqui no nosso exemplo? Se eu fizer o limite de f de x, quando o meu x tende a 2 pela direita, então a Ana ela vai estar daqui para cá. Pela direita, ela vai estar olhando para a função. Então ela vai estar olhando daqui para cá, ó. Está tendendo para quanto, pessoal? Está tendendo para esse ponto daqui. Né? Que ponto que é esse, pessoal? Esse ponto é o 6. Esse ponto é o 6. E o outro? Limite de f de x, quando x tende a 2 pela esquerda, então estou aqui. Estou aqui, estou aqui.
Está tendendo a quanto, pessoal? Menos 2 Desculpa, 2 pela esquerda. 2 pela esquerda, professor, está tendendo a menos 6. Entendi. Então, pela direita deu 6, pela esquerda deu menos 6. Se deu diferença, a função não existe naquele ponto. Isso, ela é descontínua. Ela é descontínua. Agora, se você fizer o limite dessa função quando x tende a 2, justamente aqui, ó, vale quanto? Aqui no nosso caso vai valer 1. Por quê? Porque a função existe quando x igual a 2. Eu falei, ó, 1. X igual a 2 vai dar 1. Ela é descontínua? Ela é descontínua, né? Porque tem um salto aqui. Aqui eu tenho um buraco, eu tenho um buraco. Mas f de 2 existe, vale 1. Entenderam essa parte, pessoal? Entendi. Professor, Oi. deu 6 ali porque você colocou o x valendo como 2, né? Mesmo aqui Isso, sendo x tendo que ser maior que 2? Ou você só deu isso, um Milene. exemplo? Por que eu coloquei 6 aqui? Olha só. Vou apagar aqui. Agora sem olhar o gráfico, tá bom? Vamos supor que fosse um gráfico dificílimo e a gente nem imaginasse, não tivesse ferramenta para desenhar um gráfico. Que é o que vai acontecer na maioria dos casos, né? Aqui, ó, acabou o gráfico. Eu não faço ideia de como é que eu desenho esse gráfico aí muito complexo. Vamos pagar aqui também. Aqui. Aí, quando você não tem o gráfico, você vai trabalhar justamente com o que está escrito ali nos intervalos. Bem, no x igual a 2, eu estou no x igual a 2. No x maior do que 2, eu estou à direita de 2, valores maiores do que 2. No x menor que 2, eu estou à esquerda de 2, valores menores do que 2. Então, se eu falo o limite dessa função quando x tende a 2 pela direita, 2 pela direita, eu tenho valor maior que 2. Vou olhar para cá. Ah, professor, maior do que 2. Então, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 2.0001, pode. Beleza. Só que você vai jogar qual ponto aqui? Você vai jogar o 2, né? É a direita de 2, bem próximo de 2. Claro que você pode colocar 50 milhões, mas aí você não vai ter a ideia correta do comportamento da função. Então, aqui você já sabe que vai pegar esse aqui, porque você está à direita. E qual ponto que você vai jogar? Pode jogar o próprio 2, porque não tem nenhum problema. Vai ficar 4 mais 2, 6. E se fosse pela esquerda? Limite da sua função, quando x tende a 2, pela esquerda. Pela esquerda são valores menores do que 2. Então, menores do que 2, eu vou usar esse cara daqui. Posso colocar o que menor do que 2? 1, 0, menos 40, menos 40 milhões. Claro que se colocar 0, você vai falar que vai ter 0 menos 4, vai dar menos 4. Só que esse não é um comportamento real, né? O comportamento é que ela está muito próximo de 2 pela esquerda. Então ele está lá em 1.9999. Faz lá, 1.99999 menos 4. Você vai ver que ele vai tender a quanto, gente? É menos 2 menos 4, vai dar menos 6. Né? E quando não é o limite lateral, quando é o limite no ponto, quando o x tende a 2, vai ser o próprio f de 2, que vai dar 1. Tá bom? Aí aqui, Milene, se no nosso exemplo fosse uma função diferente, ó, vamos supor que eu não desse essa informação. E vamos supor que a função só fosse isso aqui. Tá? Ou era esse, ou era esse. No ponto 2 eu não sei. Então, o que mudaria? Mudaria que esse cara aqui de baixo não iria existir. Entendeu?
pegar uma água aqui. Deu para entender, gente, a ideia por trás disso tudo? Sim. Beleza, que bom. Não é difícil, né? Não é intuitivo inicialmente, porque é a primeira vez que vocês estão observando isso, mas olhando com calma os intervalos, você vai ver que não tem nenhum problema nisso. Professor, eu sempre vou poder fazer por meio da função, porque, tipo assim, o que mais me confunde é ter que ver no gráfico, porque é um pouco complicado às vezes, tipo, eu não consigo ver se tá tendendo a algum lugar, entendeu? Na função é um pouco mais fácil, eu achei pelo menos. Aí eu sempre vou poder fazer ou não? Sim, sempre você vai ter uma abordagem algébrica, você vai poder simplificar a expressão para que você consiga jogar o ponto diretamente ali e te dê um número bonito, tá? Joguei e deu 0/0. Vou fazer o gráfico? Não, a gente vai aprender Breuil-Ruffini, divisão de polinômios, achar as raízes de polinômios de terceiro grau, para que você consiga simplificar os termos e no final da simplificação você coloque lá, era o limite tendendo a 3, aí você colocava lá f de 3 e resolvia. Isso que a gente vai fazer. Mas, claro, que se você tiver uma ferramenta para fazer o gráfico, você vai fazer o gráfico e vai olhar o gráfico, que é mais... não parece para você agora, mas olhar o gráfico é muito mais intuitivo do que só resolver os algebrismos, né? É mais rápido também. Eu acho que o Não, que tipo, te algumas eu confunde... acho mais fácil, outras não, entendeu? O que eu acho que confunde você e um monte de gente agora no início é porque a gente, eu vou olhar à direita, mas eu olho qual função. Eu pego essa de cima, eu pego a de baixo, qual é o ponto exatamente, e o Exatamente que eu isso. tenho que olhar exatamente. Eu sei que isso confunde. Eu estou à esquerda, aí eu vou olhar para qual ponto, porque eu estou no meio, eu estou ali em cima, eu sei que essa parte é bem complexa, né? Como nesse exemplo aqui que eu falei, era assim, né? Aqui tinha o ponto 2, a função existia aqui. Aí tinha uma bola aberta aqui, tinha uma outra aqui para cá. Algo assim. Então, à direita, aí o pessoal fica, tá, eu estou à direita. Então, se eu estou à direita, por que quando eu olho pela direita eu não falo que a resposta é esse ponto daqui, que é 1? Porque à direita, você não está nesse ponto, você está aqui, ó. Então, você é como se estivesse nesse cara daqui. Aí eu venho da direita para a esquerda. Então, é como se eu estivesse olhando, né, daqui para cá. Então, eu vou chegando. Aí até que eu bati nesse ponto aqui, ó, que era o 6, né? Pela esquerda eu tô olhando daqui para cá. Então, tô aqui, tô descendo. Pá. Cheguei aqui. Era o -6. Eu estou à direita ou à esquerda? À direita ou à esquerda não me pertence olhar para cá. Eu esqueço disso. Agora, se eu quero no ponto, então eu caí de paraquedas aqui em cima. Então, aí, de fato, no ponto, vale 1. Eu sei que confunde muito isso agora na parte inicial de o que é a direita e o que é a esquerda, porque, já que eu estou olhando à direita, professor, então é esse. Mas não, você tem que olhar à direita e olhar onde é que está a sua função à direita, e ela está aqui. À esquerda, eu olho pela esquerda e onde é que está a função à esquerda, ela está aqui. Aquilo que eu falei, claro que se você pegasse esse ponto, você ia ter um resultado totalmente errado ali, ó, próximo de 1. Se você pegar esse ponto aqui, já tem um resultado mais próximo. Só que é claro, eu quero aqui, ó, no limite, nas redondezas. Nas redondezas é como se eu estivesse propriamente no ponto. E aí eu tenho ali o -6. Faria um pouco mais agora? Não, essa aí eu achei tranquila. A que eu fiquei mais assim foi aquela do GeoGebra, aquela que tinham duas, tipo, uma Uhum, pra cima e uma pra baixo. Essas assim eu sim. fico muito perdida. Que era
A própria y igual a 1 sobre x, né? Que a gente só faz a hipérbole positiva, essa função, propriamente, de forma completa, ela é dessa forma aqui, ó. A gente tem aqui x e y, a gente tem a parte da hipérbole positiva, que eu desenho, que é o que vocês vão ver lá em biofísica, e tem essa parte daqui também. Então, y igual a 1 sobre x, o gráfico é esse, são essas duas funções, essas duas hipérboles. E aí, olha para cá. E o zero está aqui, né? Desculpa. Então, se eu fizer o limite de 1 sobre x, quando x tende a mais infinito, professor, mais infinito? Como assim? É mais infinito. Está para cá, ó. E o menos infinito está para cá. Tá bom? Então, por isso que a gente coloca aqui mais infinito ou menos infinito. Então, x tendendo a mais infinito, quanto é que dá? Zero. Limite de 1 sobre x. X tendendo a menos infinito, quanto é que dá? Zero também. Né? Olha só. Mais infinito, estou indo para a direita. Olha meu y caindo. Mas e quando for um ponto? Tipo, quando você colocou aquele menos 3, eu fico confusa porque, tipo, o à direita, eu não sei como eu veria, porque o à direita, ele tá, tipo, no lado positivo, sabe? Sim, por exemplo aqui, né? Seria isso. Aqui é o ponto 1. E aqui x Isso. igual a 1 vai ficar 1 sobre 1. 1 sobre 1 dá 1 também. Tá? Aqui eu tenho ponto 1. Aqui nesse caso, tanto faz, né? Porque se você olhar pela direita, ele também está tendendo para o 1. Olha lá. Pela esquerda, também está tendendo para o 1. Nesse caso, eles são iguais. Ele vai ser um de qualquer forma, é isso? Ah, tá. Vai Eu ser um achei que de eu qualquer teria que forma. ver, tipo, a outra função também. A Isso. outra linha. Só que isso não serve para todos os pontos, né? Se você pegar um ponto problemático, né? Os pontos problemáticos são sempre os pontos fora do domínio, né? Se você pegar o zero, uma está aqui, a outra está aqui, né? X, y. Y igual a 1 sobre x. Se você pegar o zero, 1 sobre x, quando x tende a zero, já deu problema aí. Por quê? Porque se eu não for lateral, eu não sei calcular. Eu sei calcular o lateral. Zero pela direita. Então eu estou aqui, ó. O que está acontecendo? Está aumentando o y. Então, zero pela direita, mais infinito. Zero pela esquerda, limite de 1 sobre x, x tendendo a zero, pela esquerda, eu estou para cá. Então, ó, eu estou aumentando negativamente. Então, eu sei que aqui vai dar menos infinito. Tá? Como deu Mas quando você diferente, coloca na função, você não pode dividir um número por zero, né? não posso. Por isso, justamente, a gente chama o tender, né? Quando a gente fala que 1 sobre 0, a gente fala que dá infinito, isso aqui é um abuso de notação. O que na verdade eu estou querendo dizer aqui? Estou querendo dizer que 1 sobre um número muito pequeno, tá? Um número muito pequeno que é maior do que 0, ele vai tender a um número muito grande. Não quer dizer que eu esteja dividindo por 0, significa que você está aproximando, fazendo uma dedução. Por isso que a gente coloca o 0 mais. Ah, tá, entendi. E aí, da mesma forma, né, 1 sobre 0 menos, não estou dividindo por 0. Eu estou, na verdade, fazendo 1, que é um número real, dividido por um número muito pequeno, só que esse número é muito pequeno e é menor do que 0. Sei lá, menos 0,0001. Aí que vai dar um menos infinito. Tá, beleza. Tá bom? E não sei se vocês pensaram nisso, mas a resposta é que não existe. Vou mostrar para vocês aqui, mas, claro, isso é intuitivo. Só beber uma água aqui.
o que eu estou falando de intuitivo? O zero, eu posso ter zero pela direita, zero pela direita e zero pela esquerda, tá? O 1 eu posso ter pela direita, qualquer ponto eu posso ter pela direita e pela esquerda. Qual é o ponto que eu não posso ter pela direita e pela esquerda? É o infinito, né, pessoal? Porque a gente fica preso sempre numa caixa. Então, aqui está aqui, aqui está aqui. Y igual a 1 sobre x. Eu não tenho como escrever limite de 1 sobre x quando x tende a mais infinito pela direita, tá? Não existe. Como é que eu vou tender ao mais infinito que está aqui, lá no pote de ouro do arco-íris? Depois dele não existe ninguém. Então, isso aqui não existe. Tá? Essa anotação não existe. Assim como, né, eu não tenho como falar que o limite de 1 sobre x, pelo x tendendo a menos infinito, pela esquerda, né? Se o menos infinito está aqui, aqui para cá é um vácuo, não tem nada. Então você nunca vai ver essa notação. Por isso que quando tende a mais ou menos infinito, a gente só escreve justamente o menos infinito, né? E o mais infinito aqui. Que óbvio, se está tendendo a mais infinito, está tendendo a mais infinito pela esquerda, né? Se está tendendo a menos infinito, está tendendo a menos infinito pela direita. Tá bom? Se eu estou tendendo a mais infinito, é claro que eu estou tendendo a mais infinito por valores menores, né? Da esquerda para a direita. Se eu estou tendendo a menos infinito, é claro que eu estou tendendo a menos infinito por valores maiores. Então, eu estou aqui. Mas é claro, essa notação não existe, né? Porque é o princípio da certeza absoluta aqui, né? Se eu vou para o mais infinito, eu estou indo pela esquerda. Se eu vou para o menos infinito, estou indo pela direita. Tá bom? E para a gente fechar, só uma outra abordagem aí macroscópica para vocês. Vocês vão ver que a gente vai ficar fazendo tanta conta com mais e menos infinito, que às vezes a gente chega na resposta e acha que está errado. Tá? Então, já para... Inclusive, tem na prova, vocês chegam na resposta e acham que está errado. Por exemplo, se você tem uma função desse tipo, x ao quadrado mais 4, né? Desculpa. X ao quadrado. Vou pensar aqui, x ao quadrado menos 4. Sobre x mais 2. Vou botar x mais 4. Sobre x mais 4. Quando x tende a 2. Quanto é que dá isso aqui, pessoal? Quando x tende a 2? 2 ao quadrado, 4, menos 4, sobre 2 mais 4. Isso aqui dá 0 sobre 6. Isso dá 0, tá bom? A gente fica tão bitolado em fazer contar 1 sobre 0 mais infinito, né? 1 sobre 0 menos infinito. Aí, quando chega numa coisa prática, assim, simples, x ao quadrado é menos 4 sobre x mais 4. Aí deu 0 no numerador, a gente acha que está errado. Mas não, aqui não tem mistério. X tendendo a 2, não zerou o denominador, eu estou tranquilo, não tem nenhum problema. Tá bom? Outro que também dá muito mistério e vocês acertam e acham que está errando. X ao quadrado, né? Parábola. X ao quadrado, todo mundo sabe o que é a parábola, passando pelo zero, né? Uma parábola bem ruim aqui, vamos fazer outra aqui. Assim, né? E assim. Se eu falo para vocês x tendendo a infinito, isso vai dar o quê, pessoal? Infinito ao quadrado. Isso aqui é um número muito grande, é infinito. A resposta é essa, acabou. Ok? Tendendo a menos infinito, eu vou ter também um número muito grande ao quadrado,
continua sendo mais infinito. E acabou. Graficamente, ó, conforme eu aumento o meu x, meu y está aumentando. Tanto por aqui, quanto por aqui. Tá? Então, não é para se surpreender se a resposta do limite de uma função deu zero e se a resposta do limite da função deu infinito. Tá bom? É só para adiantar para vocês. Mas assim, se for para resumir o que nós vimos até agora, né, as nossas aproximações matemáticas são as seguintes. 1 sobre infinito pode falar que se aproxima de zero. 1 sobre menos infinito, a gente vai falar que se aproxima de zero. 1 sobre zero à direita, mais infinito. Né? Eu não estou dividindo por infinito nem por zero, são aproximações. 1 sobre zero à esquerda, menos infinito. Tá bom? Agora, vamos fazer aqui em azul. 0 sobre zero. Infinito sobre infinito. Infinito sobre menos infinito. Ou menos infinito sobre infinito. Aí a gente não pode concluir nada. Tá bom? Não pode. Não pode fazer absolutamente nada. E aí a gente vai trabalhar os algebrismos para solucionar e tirar esses impedimentos daqui. Tá bom? Pode parar então a gravação, biomedicina, por favor.